Falangeiras e falangeiros, sejam muito bem-vindos a mais um FalangeCast. Liberta, DJ. O sangue é derramado e mesmo assim eu vou lutar. A alma fortalece o corpo pra suportar. Treinado e preparado para aguentar a dor. Capitão América, o primeiro vingador. Era fraco, não tinha nenhuma habilidade. O que não tinha em força compensava com coragem. E hoje pra falar do que, minha camaradagem? Pra falar de Guerra Infinita, né, cara? De que mais que a gente vai falar? Pra isso é o seguinte, cara, eu tô aqui no turno da madruga, no QG da Falange. Então eu coloquei aqui o nosso rádio pra funcionar, pra conversar comigo, Nauseão da Massa. Temos aqui meu parça Mãe Serpente. Diga oi, Mãe Serpente. Saudações, pessoal. Temos aqui a minha parceirinha Bastille, câmbio. Bonjour. Bonjour. Bonjour ou bonsoir? Bonsoir. Ah, ok. Temos aqui o Duas Caras mais querido do Brasil, Jano. Olá, pessoal. Beleza. E agora o estreante em FalangeCasts, meu camarada Professor Lumière. Palmas, por favor. Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com o senhor, Professor Lumière? Tudo ótimo. Espero que vocês sejam gentis com o meu sacrifício de virgem essa noite. Sim, seremos muito gentis. Então esse é o FalangeCast Guerra Infinita. Sobe o som, meu camarada. Treinado e preparado para aguentar a dor. Capitão América, o primeiro vingador. Na guerra seguindo em frente, a força da alma se torna latente. Agora vai ser diferente. Beleza, beleza. Bloco 1. O caminho para a Guerra Infinita. Vamos começar a falar do universo cinematográfico da Marvel especificamente. Temos aí 555.450 filmes até agora. Todo mundo que acompanha os filmes já tem uma bela noção de quem é o Thanos, qual é a dele. Queria começar falando sobre isso. Eu vou chamar quem pra falar? Mãe, câmbio? Bom, Thanos não é um personagem muito desconhecido pra mãe, mas a mãe também lê quadrinhos já faz algumas décadas, então não tem muito problema em reconhecer Thanos. Desde lá daquela primeira cena pós-crédito em Vingadores, no primeiro Vingadores, que eles decidiram introduzir o Thanos no cinema, e desde então a mãe está muito ansiosa para ver o Thanos realmente ganhar o papel de antagonista em um filme só dele. Agora, deixa eu aproveitar e te perguntar uma parada, mãe. A impressão que me dava é que eles colocaram o Thanos lá, a primeira aparição foi em Vingadores, correto? Correto, foi em Vingadores. A impressão que dava é que colocaram o Thanos lá, mas não sabiam muito bem como desenvolveriam isso depois, cara. Não sei se vocês pensam assim também. Essa impressão é muito correta, porque o Thanos, na verdade, ele não estava no roteiro original do Vingadores. Era só o Loki. Só que ele participar do segundo Vingadores, na verdade. Da Era de Ultron? Porque geralmente o filme ele dá a dica do próximo, né? Então eu achei que ele seria o vilão de Era de Ultron, mas acho que nem tinha que ser corrida, era só Vingadores 2, né? Pode crer, no início era só Vingadores 2. Não sei, me dá a impressão que eles quiseram assim, vamos usar logo o Thanos, porque se por acaso o DC começar a fazer filme vão dizer que é cópia do Darkseid. Mas cópia do Darkseid, né? É bom deixar claro pro estrangeiro que tá ouvindo. Ele é cópia do Darkseid. Mas a inclusão no filme foi uma ideia do Whedon, né? Do Joss Whedon, que quando deram um filme na mão dele para fazer com o Loki como vilão, ele chegou lá pros executivos e falou: poxa, sabe que seria muito legal se vocês querem fazer um universo cinematográfico grande, colocar um vilão grandão por detrás dos panos, para que todo mundo fique ansioso, esperando e assistindo cada vez mais filmes, tentando descobrir quando é que ele vai se revelar. E o pessoal da gravata gostou da ideia e falou: beleza, então escolhe um vilão muito grande aí e coloca nesse filme. E aí, como a Marvel não tem muitos, né? Não tem muitos. Só sobrou o Thanos. E então isso só reforça aquela ideia mesmo, de que bota um cara aí, depois a gente vê o que a gente faz, né, cara? Naquele, também, se bem que era assim, era muito iniciozinho do MCU, ninguém sabia até onde isso iria, né, cara? Sim, mas a ideia de ter um vilão muito forte por detrás dos panos e controlando outros vilões menores é uma das coisas que ajuda o universo Marvel no cinema, porque parece que a história ainda não foi concluída. Então, como parece que a história ainda não foi concluída, você tem vontade de continuar a acompanhar. É verdade. Assim, o meu contato com... Eu já conheci o Thanos porque eu sou gibizeiro de longa data, né, cara? Então, todo mundo que é gibizeiro já tinha ouvido falar
pelo menos ouvido falar do Thanos e da saga que a gente vai falar mais à frente. Mas eu também tenho a lembrança do Marvel Super Heroes, cara, no Flipper. E o chefão era o Thanos. E já naquela época, era difícil você não pensar em Thanos e não pensar nas joias do infinito, né? Ou gemas do infinito, tanto faz. Porque no gibi sempre foi Infinity Stones, né? Depois que mudaram para Infinity Gems. Pelo menos no primeiro Vingadores, mais uma coisa que eu acho que foram introduzindo com o tempo, que não tinham programado isso desde o início, né? Essa coisa toda das joias do infinito. Mas eu acho que o primeiro Vingadores foi meio que foi o primeiro filme que eles testaram essa ideia de colocar uma grande quantidade de personagens ao mesmo tempo na tela, né? Verdade. E aí, né, não tinha como planejar toda uma sequência de filmes sem saber se o primeiro ia dar certo. Então é até compreensível que eles tenham introduzido aos pouquinhos essa história e para ver se ia colar. É verdade. A gente teve um contato com o cubo cósmico, né? Ainda em Capitão América. E aí depois começou um desenvolvimento de que aquilo ali não era só um artefato isolado, que tinha alguma coisa maior por trás daquilo ali, que de repente teriam outros objetos relacionados e tal. E aí começou esse conceito das joias do infinito também no cinema. Então eu vou chamar de novo, vou pegar pela gravata de novo, Mãe Serpente para falar um pouquinho sobre isso. Como é que foi feita essa introdução das joias do infinito no cinema? Que é um conceito que não dá para dividir, não dá para separar do Thanos. Sim, não dá para separar do Thanos porque as joias do infinito elas ficaram famosas mesmo ali na década de 90, quando o Thanos decidiu caçar todas elas, né? Exato. E a princípio não tinha ideia de colocar as joias do infinito. No início, o cubo cósmico seria realmente um cubo cósmico, seria um artefato. O cetro do Loki seria só o cetro do Loki. E ninguém tinha ideia na produção de que aquilo iria virar joias do infinito. Só que depois, quando começaram a querer fazer essa narrativa de todas as joias sendo reunidas, começaram a colocar algumas outras em alguns filmes e começaram a recontar, né, fazer o retcon do que tinha sido mostrado já em tela. Isso. Então, assim, já que a gente falou de Joia do Infinito, vamos fazer logo uma retrospectiva pra galera que tá ouvindo lembrar onde tá cada uma delas nesse momento do MCU, né, antes da gente ver Guerra Infinita e tudo mais. Vamos fazer isso? Acho que é importante fazer isso porque, por mais que as joias do infinito tenham sido introduzidas nos filmes, não ficou uma coisa tão explícita. Porque, falando como leigo, você consegue perceber, do meu ponto de vista, né? Você consegue perceber que tem uma coisa rolando, que tem uns artefatos importantes, só que eles ainda não deram o destaque que, claro, vai ter no Guerra Infinita. Verdade, é interessante você comentar isso, professor, porque, assim, que eu me lembre, não sei se vocês vão me corrigir, mas que eu me lembre, a primeira vez que a gente vê de fato uma joia do infinito foi só em Guardiões da Galáxia, quando o colecionador abre a orbe e aí aparece lá a joia do poder, né, que é a roxa. Porque antes disso a gente ainda não tinha, ninguém tinha mencionado o nome Joia do Infinito, se eu não me engano, Tá e certo. a primeira vez que a gente viu também foi isso, né? Então Sim, olha o que rolou, né? A primeira vez que mencionaram. Isso, até Guardiões, Não. olha o que já tinha rolado, né? Não. Desculpa. Guardiões foi a primeira vez que mencionaram na narrativa de um filme. Só que a primeira vez que mencionaram de verdade foi em Thor 2, na cena pós-crédito. Ah, é verdade. Nossa, Porque refresca na minha cena memória pós-crédito do Thor 2 aparece aqueles amigos que não são importantes de Thor, né? Aquele trio lá que todo mundo esquece quem é, entregando a joia da realidade, né? O éter, para o colecionador. E o colecionador pergunta: poxa, mas por que vocês não guardaram isso em Asgard? E eles falam: eu acho que não seria muito inteligente guardar duas joias do infinito juntas. E foi aí que tanto introduziram a ideia das joias do infinito, quanto disseram que o éter lá dos Elfos Negros era uma joia do infinito, quanto eles recontaram que o cubo cósmico também é uma joia do infinito. Sim. E aí no final da cena o colecionador ele fala: eu tenho uma, faltam 4. Aí você entende que. Faltam 5. Faltam 5, é verdade. Aí você entende que tem uma coisa aí maior pra ser colecionada. Foi aí.
Mas isso você vê que, assim, consolida a coisa praticamente na metade do que seria o MCU já, né? Demorou um bocado pra consolidarem mesmo essa ideia de Joia do Infinito e tal. Foi cagada? Eu acho que foi cagada, mas acabou dando muito certo, né? Acabou sendo um ritmo bem legal. Ficou aquela coisa... Não virou um MacGuffin, né? Não virou uma coisa a ser perseguida desde o início e tal. Senão ia ficar muito chato, eu acho. Eu acho que ficou um discreto legal, um discreto elegante. E era engraçado, assim, porque depois... Claro que depois fizeram um retcon, né? Retcon pro falangeiro que tá ouvindo e não tá ligado é quando você... No futuro, você reconta o passado para encaixar na narrativa do presente, entendeu? É tipo isso. Ah, lembra aquele negócio? Na verdade era tal coisa. Nos primeiros filmes, assim, as pessoas queriam o cubo cósmico, né? As pessoas queriam o éter. Mas a impressão que dava é que as pessoas queriam aquilo porque era poderoso, não porque tinha uma joia do infinito ali. E só depois que vão meio que recontar toda essa trajetória como se as pessoas já estivessem atrás das joias do infinito, mas a sensação que me dava não era bem isso. Eram artefatos poderosos, assim, mas sem essa ligação entre eles. No retcon foi até bem feito, foi bem sutil. Não sei se vocês concordam. Inclusive, as duas aparições do Thanos, no Vingadores 1 e Vingadores 2, não tem, acho que me corrijam se estiver errado, não tem nenhuma relação dele com as joias. Ele só fala, agora eu vou descer lá e vou meter o pau. Mas aí não indica nada que ele esteja atrás de... ou aquelas cenas que ele esteja atrás das joias do infinito. Isso aí. No Vingadores dá a impressão que ele estava só usando o Loki pra conquistar a Terra, vamos dizer assim, né? Depois em Guardiões também, né? Na verdade ele troca o Loki pelo vilão da vez, que eu esqueci o nome agora. E o Ronan, O Ronan troca o Loki pelo Ronan, mas o objetivo é mais ou menos o mesmo, né? Vai lá fazer meu trabalho sujo. No caso ali do Ronan, já tem diretamente a questão das Joias do Infinito, porque o Ronan ele tinha a missão de pegar a Joia do Poder pro Thanos. Então já é uma missão mais específica em relação ao colecionismo lá do Thanos. E o Ronan, quando descobre que a Joia do Infinito ela é muito poderosa, ela fala, Thanos, dane-se, vou pegar pra mim, é minha, e agora, depois de eu destruir quem eu quero destruir aqui, eu vou atrás de você. É isso. Em qual e aí, filme assim, que aparece a manopla do Thanos, hein? Foi já no primeiro Vingadores? No segundo, não? Que ele pega e coloca a luva e fala, agora eu vou lá. Foi no segundo Vingadores. Né? No primeiro só aparece o rosto, né? No primeiro só aparece o rosto rindo, meio de perfil. E no segundo que ele coloca a manopla e aí o luva, né? Ou sei lá o que. A partir do segundo filme, então. Mas aí é mais uma referência para o pessoal dos quadrinhos, né? Da manopla e tal. E é engraçado você olhar pra trás agora, porque todo mundo falava de Guardiões da Galáxia como um ponto fora da curva, né? Tipo, a Marvel é foda, né? Olha o que ela consegue fazer, ninguém sabe quem são esses personagens e o filme teve mó público e tal, fez mó bilheteria, foi mó sucesso e não sei o que, sendo que agora até os trailers já apontam isso, né? E se o filme for fiel ao que foi feito nos gibis, também não tem como fugir disso, os Guardiões têm um papel absurdo no desenrolar da Guerra Infinita, né? Eu só me liguei dessa coisa toda das joias com o Guardiões da Galáxia, na verdade. Até então eu não tinha, eu tinha percebido que tinha umas joias, tinha uns artefatos poderosos, só que não tinha percebido a importância disso pro futuro. Eu acho que em Guardiões foi mais óbvio do que até então nos filmes. Pois é, a mãe falou que da primeira menção na cena pós-créditos, né? Só o fato de ter sido citado só numa cena pós-créditos já dava a impressão que eles estavam meio que pisando em ovos ali ainda, né? Meio que testando, se colar, colou. E geralmente quando você coloca em cena pós-créditos, você meio que tá jogando pro alto, né? A gente pode retomar isso aqui como não pode, né? Cena pós-créditos. Até porque acho que a Marvel Studios eles fazem esse uso da cena pós-crédito das duas formas. Às vezes é uma coisa que realmente vai ser relevante pra história e às vezes é só uma piada. Então você nunca sabe muito bem o que esperar quando você vê uma coisa dessa. Você aproveita também, eles aproveitam as cenas pra
colocar elementos ali que não valeria a pena colocar dentro do filme, né? Mas que é importante mostrar, por exemplo, Guardiões 2 mostrar que o Groot já tinha virado um adolescente, né? E é nessa forma que ele vai estar em Guerra Infinita. E aí é um tempinho de tela que você economiza no próximo filme. Às vezes eles usam assim também. Verdade. Sim. Se eles quisessem chamar a atenção, não teriam colocado na cena pós-créditos do Thor, né? Que, pô, vamos combinar aqui que é um dos piores filmes do universo Marvel aí. Tirando o Homem de Ferro 3, que é muito ruim. Tirando o Thor 1, que eu acho uma merda também. Tirando o Homem de Ferro 2. Aí, pronto. É o 2 que é ruim. Não sei qual é. O 3 também. Não, o 3 é pior. O 2 também é. O Thor é pior. Se você, falangeiro e falangeira que tá ouvindo, tá em dúvida sobre qual é o pior filme Marvel até agora, não perca a retrospectiva Marvel, que o meu camarada professor Lumière tá cuidando desde o início, desde o primeiro Homem de Ferro. A gente começou isso quando, professor? Tem mais de um mês, né? Tem bem mais de um mês. A gente começou na última semana de dezembro, se eu não me engano, um pouquinho depois do Natal. Pode crer, foi. E aí, um filme por semana desde então, estamos aqui. Pois é, se você tá ouvindo o nosso programa agora e não tá ligado no que tá rolando lá no www.falange.net, acesse lá, procure a retrospectiva Marvel. A gente tá fazendo mini resenhas em conjunto, desde o primeiro Homem de Ferro até Guardiões da Galáxia, aliás, até Pantera Negra, e o último capítulo da retrospectiva vai casar com a estreia de Guerra Infinita, né, nesse grande evento Marvel. A gente coloca o link da retrospectiva também no post do FalangeCast. Fiquem tranquilos. Eu perdi o fio da meada. Que, pensando nos filmes da Marvel, você não precisa rever todos para saber quais que eram bons e quais que eram ruins. Exatamente. Nós já estamos nos sacrificando, revendo todos os filmes da Marvel desde o início e percebendo que no meio do caminho tiveram uns baixos, além dos altos que a gente lembra com mais facilidade. Chegando à conclusão racional de que Guardiões da Galáxia é imbatível, né? Então, você não precisa rever para chegar à conclusão que Guardiões da Galáxia é foda e ponto final. Melhor ainda, você não precisa rever Homem de Ferro 3 e sofrer tudo que você sofreu daquela vez. Exatamente, porque a gente já sofreu 3 vezes. A gente teve que... Eu não recomendo isso para ninguém. É bom ver para saber que não só de vitórias viveu o MCU, né? Não, muito pelo contrário. Eu acho que se a gente colocar aqui na mesa, dá quase empate entre derrotas e vitórias, sabia? É porque as vitórias são muito superlativas, assim, são... quando é vitória mesmo. Quando é derrota, é aquela derrota assim, né? Não teve uma coisa constrangedora, vamos dizer assim, né? Eu acho, pelo menos. Então... Não, nenhum foi um ponto tão baixo quanto o Esquadrão Suicida, por exemplo. Lanterna Verde. Nenhum foi o Lanterna Verde. Nenhum foi o Lanterna Verde, verdade. Eu acho o Lanterna Verde ainda pior que o Esquadrão Suicida. Eu acho o Esquadrão Suicida pior. Eu também acho o Esquadrão Suicida pior. Mas enfim, deixa a DC pra lá. A DC vai ter a vez dela quando estrear Aquaman. A gente vai gravar um FalangeCast Aquaman. Até lá, a gente volta a falar de Marvel. Agora eu queria perguntar pra Mãe Serpente se ele sabe onde estão as joias do infinito, porque eu já não lembro de muitas. Eu sei que no último filme do Thor a gente vê o Thanos pegando a joia lá com a nave de Asgard, né? O resto eu não me lembro mais, cara. São muitas joias. Eu também fico meio perdida. A única que eu lembro bem é a joia do poder, que fica lá com os Novacor no final do Guardiões. O resto é com a mãe mesmo. Agora, mãe, eu preciso enrolar um pouco mais ou já deu tempo de você chafurdar suas anotações aí? Não, já. As joias pagar é de sabichão. Coisa que a mãe tá acompanhando desde o início, então não precisa nem de anotação, porque... nossa, como você é fodão, Mãe Serpente. Eu lembro onde tá a joia do tempo, porque eu acabei de ver Doutor Estranho, há 2 horas atrás, então... Sim. Na verdade eu só sei que a joia do espaço tá com o Thanos porque eu tava lendo a resenha aqui da Mãe Serpente, por sinal muito boa aqui. Eu lembro que a joia do poder tá com a Corporação Nova, que é uma cópia da Tropa dos Lanternas Verdes, porque Guardiões da Galáxia é foda, e eu lembro muito bem desse filme. Ele tá eternamente no meu coração. Então, como a Bashi falou e o Náusea também lembra, a joia do poder ficou lá com os Nova Corps. Que é a cópia da Tropa dos Lanternas Verdes, é sempre bom lembrar.
Mas se você assistiu o trailer de Guerra Infinita, você vai perceber que a Joia do Poder está na manopla do Thanos, o que significa que o Thanos vai arregaçar os Nova Corps. Sim. Então, isso já é um detalhe importante. Agora, a Joia do Tempo, como o professor falou, tá com o Doutor Estranho. A gente descobriu lá no filme Doutor Estranho que o Agamotto, que é como se fosse o descendente maior, o ascendente maior, né, dos feiticeiros da Terra, né, o cara que descobriu a magia na Terra e criou toda a linhagem dos feiticeiros supremos, ele usou uma Joia do Infinito, que é a Joia do Tempo, para fazer uma relíquia, que o Doutor Estranho utiliza lá no final do filme dele. Então o Doutor Estranho está com a Joia do Tempo. Depois a gente tem a Joia do Espaço, que não está com Thanos, está com o Loki. O Loki ele foi visto, a Joia do Tempo, só pra gente relembrar, foi o cubo cósmico, que foi utilizado lá pelo Caveira Vermelha. Espaço, Joia do Espaço. O Loki utilizou para abrir um portal no topo de Nova York e depois ficou guardado em Asgard. Só que Asgard foi destruída agora, e antes da destruição de Asgard, tem uma cena em Thor Ragnarok do Loki indo lá pro salão de armas de Asgard, dando uma olhada no cubo, como quem não quer nada, e acaba a cena dele. Obviamente a gente já sabe que tá com o Loki, então mais essa Joia do Infinito. A gente tem a Joia da Realidade, que é a Joia Vermelha, que é aquela fumaça que os Elfos Negros utilizaram em Thor 2 para tentar destruir o universo. E essa joia ela ficou com o colecionador. Aquela cena pós-crédito que a gente comentou é justamente dos Asgardianos dando lá pro colecionador a joia da realidade para ele guardar. A última joia que a gente sabe que existe é a Joia da Mente, que foi um dos itens que deu vida ao Visão. O Visão ele tá com a Joia da Mente ali na testa dele. Então, tem uma com os Nova Corps, uma com o colecionador, uma com o Loki e duas, pelo menos, na Terra. Uma com Visão e uma com o Doutor Estranho. Sendo que ainda tem a sexta, que é a Joia da Alma, que ninguém sabe muito bem onde é que tá, mas... Para, João Kleber. Para aí, pelo amor de Deus. Como ninguém sabe onde tá, isso é assunto pro outro bloco, que é o bloco das especulações. Você não saia da sua cadeira, que um dia a gente chega lá no terceiro bloco, não é, Mãe Serpente? Tá certo? Vamos guardar lá para as teorias. Aguarde e confie nas teorias. A gente vai falar um pouquinho sobre o que foi visto no trailer e a relação com a localização de cada joia aí que a Mãe Serpente acabou de bater. Então, o negócio é o seguinte: hoje eu fiz o meu dever de casa, eu tô aqui com a pauta. Pauta aí, pauta aqui, pauta em todo lugar. Porque é o seguinte, ó. De acordo com a pauta, tem uma coisa que a gente precisa falar, que é a consolidação do núcleo cósmico da Marvel, que a gente estava falando já em Guardiões da Galáxia, né? Falando de consolidação do núcleo cósmico, se não tivesse um núcleo espacial no universo cinematográfico da Marvel, não seria possível fazer a Guerra Infinita como eles vão fazer. Então, no final das contas, Guardiões da Galáxia, que todo mundo achou que fosse ser um filme meio isoladão da cronologia, do resto dos personagens, que eram personagens semi-desconhecidos e tal, vão ter um papel importante pra caralho agora, porque eles são o elo de ligação entre o espaço e a Terra. Correto, gente? Vocês concordam? O elo de ligação, isso. O elo de ligação. Porque, tudo bem, o Thor também não é da Terra, mas ele já estava ali interagindo com todo mundo. Ele não sabe quem é Thanos, provavelmente, né? Porque isso é um negócio muito mal explicado. A Marvel no cinema trouxe um vício antigo da Marvel dos gibis, que é não explicar muito bem nada, né? Deixar a coisa meio assim en passant. Então você não entende direito o que é Asgard no jogo do bicho, né? Se é outra dimensão ou se é só um lugar longe no espaço. Enfim, eu até hoje não entendi direito isso, mas enfim. O Thor Ragnarok resolveu isso. O Thor, em Thor Ragnarok, chama Asgard de planetoide. Ponto, acabou. Então, o Thor Ragnarok, ele colocou o Thor no barco do cósmico, no barco do espacial, e tirou aquela coisa toda de misticismo, religião que o Thor tinha no primeiro e no segundo filme. Tá, mas isso foi um retcon também. Sim. Porque eu lembro dele explicando... Não explicou nada. Porque no segundo eu lembro dele explicando pra namorada dele, que eu esqueci o nome. Jane.
Natalie Portman, a Jane Foster, ele explicando lá que era a árvore da vida, Yggdrasil, e 9 reinos e tal. Então esses 9 reinos são 9 planetas. Não eram, né? Eram dimensões. Mas agora já não é mais, né? Mais ou menos, né? Porque no segundo Thor também, quando os elfos vão alinhar os 9 reinos, é um alinhamento de planetas. Então, eles não tinham decidido. Eles jogaram o primeiro Thor ali e falaram, pô, é um planeta ou é outro plano? Não sei. Então, mas a forma da Marvel de fazer as coisas é uma lição pra vida que a gente precisa ter, sabia? Joga e vai e deixa, e vai e vê depois, entendeu? É isso. Sem grandes planejamentos, entendeu? Eu acho estranho que eles não tenham se decidido sobre o misticismo de Asgard, porque por mais que eu não seja o grande conhecedor do universo Marvel, eu sabia do calendário e eu sabia que em algum momento ia chegar um Doutor Estranho, e eu sabia que o Doutor Estranho tinha uma coisa mais mística no meio de todo aquele universo que até então não tinha nada disso. Então eu achei que ia ter uma conexão aí com o Thor com o Doutor Estranho. Eles meio que cagaram isso, não entendi. Porque eu acho que eles ficaram com medo mesmo, professor, porque na verdade, assim, o contexto do Thor, o conceito do Thor, na verdade, desde o início, você via que eles não sabiam pra onde eles iam, assim, ia ser uma coisa espacial, ia ser uma coisa tecnológica, ia ser mágica. Eu acho que eles tiveram receio de introduzir mágica logo no início do MCU, porque depois ia dar muito trabalho de explicar, sabe? E aí entraram numa de falar assim, não, a gente não é mágico, a gente só é muito avançado em tecnologia, então o que as pessoas não sabem explicar, elas dizem que é mágica. O conceito inicial lá do primeiro Thor era meio isso, né? Sim. Eu acho que ali no primeiro Thor, como eles não souberam lidar com o misticismo, chegou um momento lá do Thor Ragnarok que eles falaram, olha, a gente não soube lidar com isso até agora, a gente criou um monte de confusão, então esquece isso e vira um planeta. Foi isso. Mas eles induziram a audiência a pensar isso, né? Até porque eu lembro uma cena pós-créditos do Thor bebendo cerveja com o Doutor Estranho, que depois é uma cena do Ragnarok, né? Do Thor Ragnarok. E que, bem, o crossover do Thor é sempre com o Doutor Estranho, né? Então, eles meio que deram uma agrupada nos personagens. Induziram a gente durante um tempo a pensar no Thor como essa parte mística do universo Marvel, né? Depois mudaram de ideia. Mas tudo bem, gente, isso aí é normal. Aqui no Brasil, então a gente vai estar acostumado. Ainda mais se tratando de gibi, cara. Eu acho que eu talvez ignore até certas coisas que agora, se a mãe não fala, eu nem ia lembrar disso, negócio de planetoide e tal. Tem certas coisas que eu ignoro, porque eu já leio o gibi há muito tempo, então eu já aprendi a ignorar certos elementos assim que eles jogam, e foda-se, eu pego, me atenho ali ao fio principal da história e vamos que vamos, entendeu? Daqui a pouco eles vão fazer reboot, vão recomeçar a porra toda mesmo, como sempre fazem. Tô tão frustrado com essa cena pós-crédito de Doutor Estranho, porque o Thor aparece e você fala assim, caraca, ele vai ajudar o Thor a achar o pai dele, vai ser uma loucura aí, vai ser muito sensacional pra eu juntar os dois. E aí no Thor Ragnarok é uma cena tão inútil desse tirado do filme. Eu fiquei tão frustrado. Isso é verdade, cara. Mas assim, foi uma pegadinha. Foi. Na verdade não foi uma pegadinha. Eles mais uma vez não sabiam o que ia fazer, né? E aproveitaram o que puderam aproveitar depois, né? Só, mesmo aquele negócio. Olha, agora que a gente tá falando de Thor ainda, teve aquela cena da Era de Ultron, do Thor naquela água lá, tendo visões e não sei o que, né? Ele tendo visões do fim do mundo e não sei o que lá, e quando começa a Ragnarok, o roteirista resolve isso numa linha de texto, né? Eu viajei o mundo e não encontrei nada e agora eu tô aqui. Porra, né? Você achava que o próximo filme seria uma grande excursão interplanetária procurando joias do infinito e tal, e no final não foi porra nenhuma. Botaram uma linha de texto, segue o jogo, bola no chão e vambora, né? Pra você ver, o Thanos já mudou de cor, cara. Que é mais indecisão do que isso? Então, mas o Thanos mudar de cor tem uma explicação muito simples que eles podem dar. O sol é diferente. Renderização. O sol é diferente, gente. Não, peraí. Mãe. Para. Ele não mudou só de cor, ele é outra pessoa. É só você pegar duas cenas, você vê que é completamente diferente.
Completamente diferente. Agora ele é rosa, parece a Peppa Pig, e tem a cara do Josh Brolin, né? Do ator que faz o personagem. Antigamente ele era lilás, veja bem, e tinha um rosto completamente diferente. Parece outro personagem. Só falta eles inventarem depois que tem dois Thanos, igual quiserem inventar que tinham 2 Coringas lá. Ah, eu acho que ficou melhor esse Thanos agora, hein? Aquele Thanos era muito cartoonizado, o antigo, mais parecido com os quadrinhos, e acho que isso não funciona muito em filme, não. Eu gosto mais do visual desse Thanos novo, apesar de não gostar do fato dele ser rosa. Mas assim, eu acho sempre muito legal quando pegam a feição do ator e colocam no personagem de CG. Acho bem interessante. Assim. Não é assim, tipo, ele é rosa quando ele tá tranquilo, aí quando ele tá com muita raiva, ele é rosa. O Thanos é um anel de emoções que você compra na Uruguaiana. Né? Isso! Nossa, mãe do céu! Mas tem uma outra explicação pra isso também, que a Mãe Serpente não falou. Que é que ele tá com a Joia do Infinito. Ele pode ter mudado de cor. Ué, mas ele muda de cor de acordo com a joia? Pode ser. Ele pode mudar de cor de acordo com o estado de humor dele. Ah, mas isso aí também... Pois é. Tá, tem a lilás, tem a roxinha lá dos Guardiões. Não, mas olha só. Quando o Peter Quill, né? Peter Quill? Sim. Senhor das Estrelas. Senhor das Estrelas pegou a joia, ele ficou roxo, né? Então, se ele tá com 2 joias ali na manopla, deu uma... Você sabe que todas as cores dão branco, né? Se misturar tudo. Isso. Então deu uma clareada. Mais azul igual a rosa, segundo o Jano. Gente, Ou ele tá muito tempo sem conseguir se bronzear, cara. Porque conquistar o universo demanda muito tempo, né? Então ele não pode usar as câmeras de bronzeamento lá da nave dele. Por isso. Bom, essa é a deixa que eu precisava pra encerrar o primeiro bloco, porque a gente já tá... Gente, vamos encerrar o primeiro bloco, né? Primeiro bloco hoje, O Caminho para a Guerra Infinita, porque hoje pauta aqui, então eu tô conseguindo acompanhar direitinho o roteiro do FalangeCast, coisa que eu nunca fiz na minha vida, é a primeira vez. Então vamos para o segundo bloco agora. Sobe o som.